Quando os gringos pensam no Brasil, o que vem à cabeça deles? Pra vocês, qual que é a imagem? Países africanos têm uma imagem que façam no Brasil e pra França talvez seja uma imagem totalmente diferente. Fala aí. Pra mim, o Brasil era futebol, carnaval, funk, bunda, crime. Porque lá passa a cidade alerta, passa isso tudo. Então, essa é a imagem que eu tinha. Eu agora hoje estou aqui, confirmo que é realmente isso. Ou será que é algo completamente diferente? Hoje você vai ver entrevistas de estrangeiros revelando exatamente o que eles pensam sobre o Brasil. 5 coisas que gringos pensam sobre o Brasil. Pra eles, se você mora no Brasil, ou você mora no litoral, ou você mora no meio da Amazônia. Então, se você não mora em uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, eles acham que você mora no meio da floresta e não conseguem entender se você explica o contrário. 2, eles realmente acham que todo brasileiro sabe jogar futebol. Mas a única parte legal disso é que se você está com a camisa da seleção brasileira, eles abrem um sorriso enorme, porque a seleção brasileira é muito bem vista lá fora. 3, do mesmo jeito que eles não entendem que o Brasil não é só floresta, nem litoral, eles também não conseguem entender o tamanho da diversidade do Brasil. Com pessoas de pele preta, pele branca, retinto, não retinto e assim vai. Parece que eles não sabem da própria história, do número enorme de europeus que vieram pro Brasil, tornando o que a gente é hoje. 4, existe uma percepção extremamente conturbada da mulher brasileira. Além do estereótipo besta de que toda mulher brasileira sabe dançar, tem corpão e assim vai, uma parte preconceituosa realmente acha que a mulher brasileira é objeto e tem que aceitar qualquer investida, qualquer toque, porque na cabeça preconceituosa de alguns, ela tem que aceitar aquilo por ser brasileira. E por último, se você acha que vai pro exterior e vai ouvir funk, por exemplo, as músicas mais famosas da Anitta, a verdade é que a música que eles ouvem até hoje é Ai Se Eu Te Pego e Bará 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 do Cristiano Araújo, principalmente na Europa. O que os gringos pensam do Brasil? Bora entrevistar. ¿Qué es lo primero que pensáis cuando pensáis en Brasil? Playa. Yo, carnaval y fiesta. Palmeras, calor, playa. Carnaval. El carnaval. Cirugía estética. Río de Janeiro. 我觉得他们就说很强。 Football. El baile. The statue. The Christ, the Redeemer. Samba, 人非常的热情。 Samba, não? O Brasil é só futebol, bunda e carnaval. Por que esse estereótipo incomoda tanta gente? País do futebol, as mulheres mais bonitas e uma celebração pública da nossa própria cultura. Que outro país tem um branding tão maneiro como o nosso? O que você pensa quando eu falo Estados Unidos, Alemanha, Colômbia, Venezuela, Arábia Saudita, Rússia? Não comenta, a pergunta foi retórica. O ponto é que tudo que o palco mundial relaciona com o Brasil é feliz, alegre, inspirador. E isso é maravilhoso, eu não sei como tem gente que reclama disso. É claro que o Brasil não é só isso, mas olha que percepção legal que os outros têm da gente. Construímos essa imagem ao longo de anos. A Alemanha não é também só linguiça e Segunda Guerra Mundial, mas na sua cabeça, eu sinceramente prefiro muito mais ser relacionado com uma festa de rua do que com genocídio. Não dá pra explicar a alegria que é toda vez que eu falo que eu sou brasileiro aqui na Europa e a reação é Neymar, futebol, Pelé. E eu não tenho o direito de problematizar isso. Então eu acho que a gente precisa normalizar que os estrangeiros pensam isso da gente. É óbvio que quando eles forem visitar a gente no Brasil, eles vão ver que a gente é muito mais que isso. Então eu acho que a gente deveria parar de reclamar e começar a se orgulhar mais disso. Mas qual que é a sua opinião? What's the first thing you think about when you think of Brazil? Beaches and bikinis. Soccer. Bugs. Bugs? Soccer. Quando o assunto é Brasil, muitas pessoas ao redor do mundo têm uma imagem muito forte do nosso país. Alguns pensam imediatamente em futebol, outros lembram do carnaval, das praias paradisíacas e da alegria do povo brasileiro. Mas será que a visão dos estrangeiros sobre o Brasil se resume apenas a esses estereótipos? Conversar com pessoas de diferentes nacionalidades, percebemos que o Brasil desperta curiosidade em praticamente todos os lugares do mundo. Muitos estrangeiros afirmam que enxergam o Brasil como um país vibrante, cheio de energia e com uma cultura extremamente rica. A música brasileira, por exemplo, é frequentemente citada como um dos elementos mais marcantes da identidade nacional. Ritmos como samba, bossa nova e funk já atravessaram fronteiras e conquistaram admiradores em diversos países. Outro ponto que costuma chamar bastante atenção é a receptividade do povo brasileiro. Diversos estrangeiros relatam que, ao visitar o Brasil, ficaram impressionados com a forma calorosa com que foram recebidos. Para muitos deles, os brasileiros têm facilidade para fazer amizades, conversar com desconhecidos e criar um ambiente acolhedor. Essa característica é frequentemente vista como uma das maiores qualidades do país. As belezas naturais também aparecem entre os aspectos mais admirados. O Brasil possui uma enorme diversidade de paisagens.
desde praias famosas internacionalmente até florestas, cachoeiras, montanhas e regiões de grande importância ambiental. Muitos estrangeiros afirmam que sonham em conhecer lugares como a Amazônia, o Rio de Janeiro, as Cataratas do Iguaçu e o litoral nordestino. Para eles, o Brasil é um dos países mais bonitos do planeta. Por outro lado, nem todas as opiniões são positivas. Alguns entrevistados mencionam preocupações relacionadas à segurança pública, tema que frequentemente aparece em reportagens internacionais. Muitas pessoas que nunca visitaram o Brasil afirmam que essa é uma das primeiras coisas que vem à mente quando pensam no país. No entanto, vários estrangeiros que já estiveram aqui destacam que a realidade é mais complexa do que muitas vezes é apresentada pela mídia internacional. Outro aspecto interessante é que muitos entrevistados demonstram surpresa ao descobrir o tamanho e a diversidade do Brasil. Algumas pessoas chegam imaginando que todo o país possui características semelhantes, mas acabam percebendo que cada região tem sua própria cultura, sotaque, culinária e costumes. Essa diversidade cultural impressiona bastante quem tem a oportunidade de conhecer diferentes partes do território brasileiro. A culinária brasileira também costuma receber muitos elogios. Pratos típicos como feijoada, pão de queijo, churrasco, acarajé e brigadeiro despertam a curiosidade de visitantes do mundo inteiro. Muitos estrangeiros afirmam que a gastronomia brasileira é uma agradável surpresa e que gostariam de experimentar ainda mais pratos tradicionais. Um ponto curioso é que diversas pessoas associam o Brasil à felicidade e ao otimismo. Mesmo diante de desafios econômicos e sociais, muitos entrevistados dizem admirar a capacidade dos brasileiros de manter a alegria, o senso de humor e a vontade de celebrar a vida. Essa percepção pode não representar toda a realidade do país, mas é uma imagem bastante comum entre quem observa o Brasil de fora. As entrevistas também revelam que existem muitos equívocos sobre o país. Algumas pessoas acreditam que os brasileiros falam espanhol, enquanto outras imaginam que o carnaval acontece o ano inteiro. Há ainda quem pense que todo brasileiro joga futebol profissionalmente ou vive próximo à floresta amazônica. Essas ideias mostram como os estereótipos podem influenciar a forma como uma nação é vista internacionalmente. Ao mesmo tempo, fica claro que o interesse pelo Brasil continua crescendo. Seja pela cultura, pela música, pelos esportes, pela natureza ou pelo povo, o país desperta fascínio em milhões de pessoas ao redor do mundo. Quanto mais estrangeiros têm a oportunidade de conhecer o Brasil de perto, mais percebem que ele é muito mais complexo, diverso e surpreendente do que imaginavam. No final das contas, as opiniões dos gringos sobre o Brasil variam bastante. Alguns destacam a alegria do povo, outros as paisagens incríveis, a comida, a cultura ou os desafios enfrentados pelo país. Mas existe algo em comum entre a maioria das entrevistas. O Brasil dificilmente passa despercebido. É um país que desperta emoções, curiosidade e interesse, deixando uma impressão marcante em quem o conhece, seja pessoalmente ou à distância. E você, concorda com o que eles disseram? Qual dessas opiniões mais representa a sua visão sobre o Brasil? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Pessoal, Luca, sua mãe é brasileira, então você precisa saber algumas coisas. Lição 1. Ela fala alto e ela fala rápido. Isso não significa que ela está brigando contigo, é só o jeito dela falar. Então, se ela for gritando, nem problema. Mas se ela for falar muito quieto contigo e muito calmo, isso é um problema, deu ruim, entendeu? Lição número 2. Ela está certa. Ela sempre está certa. Se ela está falando uma coisa contigo, só concorda, tá tudo bem, tá, entendi, ponto, acabou. Entendeu? Muito mais fácil assim. Lição 3, e presta atenção, é importante. Mesmo sendo metade brasileiro e metade gringo, tu não pode falar mal do Brasil em frente da Bruna ou em frente de outros brasileiros, entendeu? Tem que falar bem do Brasil sempre, não pode reclamar de nada, entendeu? Ou senão, ela vai pegar chinelo.